Vocês gostaram desse textinho aqui, né? Eu tô ligado, eu vi os comentários de vocês pedindo pra eu ensinar a fazer igual. Eu, como não tô aqui pra guardar segredo de ninguém, vou te ensinar a fazer. Mas eu devo te avisar que eu criei esse texto no After Effects. Gente, eu acho que vocês deviam começar a usar o After pra essas coisas. Vocês não têm noção da quantidade de possibilidades a mais que a gente tem. O resultado é muito melhor, mais natural. Mas vocês pediram pra ensinar no Premiere, então vem comigo. Eu sei que é trabalhoso, mas você vai ter que fazer isso uma vez só. Primeiro, vamos digitar o nosso texto. Eu vou colocar o texto aqui no meu vídeo. A fonte que eu uso aqui é a Rubik Black, mas serve qualquer outra fonte que seja grossa desse jeito. Uma Montserrat Black vai funcionar igual. Vou centralizar o meu textinho aqui, apesar disso não fazer muita diferença, e vou até desligar o meu vídeo aqui por baixo pra gente ver só o texto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela animação das letras surgindo. Para isso, na versão 2026 do Premiere, tem aqui o nosso Film Impact Dashboard. Se você não estiver vendo ele, vai lá em Window, Extensões, Film Impact Dashboard. Não é um plugin, isso já tá no teu Premiere. Vem aqui nas nossas transições e lá em texto, escolhe a opção Text Animator. Aplica aqui no seu vídeo e a transição inicial aqui você vai deixar com uma duração de mais ou menos uns 15 quadros. Faz a mesma coisa na transição final. Olha lá, ó, uns 15 quadrinhos aqui de duração. Perfeito. Agora, vamos editar essa primeira transição de entrada aqui nos controles de efeitos. Você vai mudar a pré-definição para Natural Scale e vai ajustar aqui o Easy In para 60% e o Easy Out para 100%. Pode pôr o Fade aí em 25%, não precisa ser tão alto não, tá bom? De resto, não precisa fazer mais nada, o nosso texto tá surgindo. Você só tem que fazer a mesma coisa aqui no final, tá? As mesmas coisas que eu acabei de te explicar como fazer. Pode pôr os mesmos valores e aí, prontinho, nosso textinho entrando e depois saindo. Agora, a gente tem que fazer esse texto dar uma leve flutuada. Para isso a gente vai mudar o parâmetro de posição aqui do Vector Motion, não é do texto e nem do Motion aqui embaixo, é esse primeiro, beleza? Vamos começar com a posição aonde ela tá, depois a gente vai avançar cerca de 1,5 segundos, mais ou menos, e vamos descer um pouquinho o nosso texto, tá? Depois avança mais 1,5 segundos, mais ou menos, e sobe ali para a posição original. Depois você pode até copiar esse keyframe aqui do meio e colar ele um pouco mais aqui à frente. Beleza? Vou até deixar ele aqui mais pro final, tá? Vamos ficar com esses 4 aqui. Agora, nós vamos selecionar esses 4 keyframes, clicar com o botão direito neles e vir aqui em Interpolação Temporal e escolher a opção Bezier, pra gente ter um movimento um pouco mais, ó, suavezinho, tá vendo? Mas ainda não tá legal. A gente precisa fazer um ajuste aqui nas curvas de velocidade. Seleciona aqui os keyframes e você vai simplesmente, ó, dar umas puxadinhas aqui, com todos eles selecionados, puxa esse gráfico um pouquinho pra cá, e esse outro gráfico um pouquinho para cá também. Só para a gente fazer uma curvinha mais acentuada. Agora, olha lá, como o movimento fica um pouquinho mais natural. Pronto, agora você sabe fazer um texto flutuar. Próximo passo, aplicar aquela tremidinha que vocês gostam tanto nesse texto, né? Vamos colocar aqui um efeito que se chama Turbulent Displace. Em português é alguma coisa de turbulência, eu não me lembro agora, tá? Mas você pode colocar aqui, você vai ver que o texto vai ficar todo distorcido e a mudança que você tem que fazer é colocar esse size aqui em 30% e o amount em 10%, tá? Aí o texto ele fica distorcido, mas não muito. Não a ponto da gente não conseguir ler. E aí a gente vai animar agora o parâmetro de evolução. Clicou aqui, ele começa em 0, vai lá no final e você vai aumentar muito esse valor. Não é tipo 100. Você vai ir aumentando, aumentando. Você vai ver que aparece até ó, 1x aqui do lado. Vai aumentando até ficar, sei lá, uns 10x mais ou menos. Aí sim, olha que bacana, a gente tem esse movimentinho no nosso texto. Tá vendo que simples? Muito resolvido. Agora, o próximo passo para a gente colocar um temperinho final é colocar um ruído. Você vai colocar aqui o Fractal Noise no seu vídeo, tá? Arrastou para cá, colocou aqui o Fractal Noise. E a gente vai trocar aqui, e a gente vai fazer algumas mudanças, tá? Que para o texto não ficar desse jeito, você vai colocar o Brightness em 100 e vai aumentar bastante esse contraste, tipo uns 400. Depois, aqui em transformação, você vai colocar a escala em 1, bem pequenininho assim. Por fim, diminui bastante. Por fim, volta um pouquinho aqui do contraste para não ficar tão sujo o seu texto. A gente só quer um pouquinho de sujeira aqui assim, ó, mais ou menos desse jeito, ó. Chegar aqui nos 170 ficou legal, né? Agora, o que a gente vai animar aqui, ó, é esse Random Seed, tá vendo? Para as bolinhas ficarem trocando de lugar. Você pode criar uma animação aqui começando em 0 e terminando, sei lá, em 50, por exemplo.
E olha aí, olha como o nosso ruído vai mudando de lugar, tá vendo? E assim, a gente gera um texto muito parecido com aquele que nós temos lá do After Effects. A graça daquele do After Effects é que tem alguns outros temperinhos que aqui no Premiere não tem como fazer. Mas olha lá, ele tá aqui pra gente ver, ó. Na minha opinião, ele é muito mais suave, ele tem uma pegada mais orgânica, que pra fazer aqui com os gráficos do Premiere é muito complicado, vai dar um trabalho do caramba, e lá no After Effects você faz em 30 segundos. Mas tem um detalhe, lembra que eu falei que só eu ia precisar fazer isso uma vez? Então, mais ou menos. Por quê? Quando eu arrasto esse meu vídeo aqui do After Effects pra cá, perceba que tá tudo feito certinho, né? É só eu trocar ele de posição aqui e já era. O fato de você fazer isso daqui uma vez nesse projeto, significa que aqui nesse projeto você pode só copiar e colar e ir alterando o texto, né? Vou colocar outra coisa aqui, ó. Olha lá, bonitinho, né? Mas para um próximo projeto, você até poderia salvar isso daqui como um template de Motion. Botão direito, Export as Motion Graphics Template, dá o nome lá como texto flutuante. E agora esse textinho vai aparecer lá nos seus templates gráficos. Olha ele aqui, ó. Só que, se liga, se eu trazer ele para a timeline, o que vai rolar? A gente não tem a animação de entrada, nem a animação de saída. A gente tem só essa animação do meio. Por quê? Porque a gente usou uma transição e ele não salva transições ali. Aí o que você teria que fazer? Salvar aqui o seu Text Animator como uma pré-definição, né? Então, coloca aqui como texto flutuante entrada e marca aqui para ancorar no ponto de início do vídeo. E depois, nesse segundo aqui, você faz a mesma coisa. Salva a pré-definição como texto flutuante saída. E você vai ancorar para o ponto de saída. Agora, aqui dentro do seu vídeo novo, né, que você importou, você vai ter que vir aqui nos efeitos, pré-definições, e olha lá, tem texto flutuante entrada e saída. Eu arrasto o texto flutuante entrada para cá e o texto flutuante saída para cá. Aí sim, a gente tem a animação pronta, tá vendo? É diferente do After que você pode trazer o negócio pronto aqui e só trocar de posição. Você sempre vai ter que colocar as transições. Eu falo pra vocês, gente, o melhor conselho que eu posso dar pra quem usa Premiere é aprendam After Effects. Primeiro que vocês vão ver que não é difícil e depois vocês vão me agradecer pelo tanto de coisa a mais que vocês vão conseguir incluir nos vídeos de vocês. Meu nome é Matheus Ferreira, promessa é dívida, tá aí o tutorial que vocês pediram e aí na tela tem mais um vídeo com outras técnicas de edição no Premiere pra você que quer continuar agregando valor naquilo que você faz na sua edição, beleza? A gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau!